Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos, né? Como eu sempre falo no comecinho dos vídeos, ao seu curso BIM, né? O seu curso de Revit através da Auto Criativo. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos entrar, né? Aliás, nas próximas aulas agora nós vamos entrar numa boa sequência aí falando sobre a parte estrutural aí dos nossos projetos, tá? Então eu vou passar para vocês aí algumas dicas, alguns macetes bem importantes, principalmente para você aí que está interessado nessa parte, né, de entender a aplicação aí da infraestrutura nos projetos. Antes de mais nada, pessoal, eu quero fazer aqui um pequeno comentário, que é o seguinte: o nosso curso aqui, né, o foco do nosso curso, ele é mais voltado, né, como vocês puderam observar até agora, mais voltado especificamente para a parte arquitetônica do projeto. Aí de repente você está acompanhando o curso aí, você pode pensar assim: ah, professor, não é muito a minha área, a área de engenharia, não é muito a minha área, né, aí a parte de cálculos, não tenho muito interesse, né, vamos dizer assim, nesta parte estrutural dos projetos. Mas uma dica do professor, né, uma dica minha aí que eu passo, né, para os meus alunos, é que mesmo que não seja a sua área, mesmo que não seja do seu interesse, né, não é a sua área de atuação, é sempre importante, pessoal, que vocês entendam o conceito, tá? Porque de repente, mesmo que você seja um arquiteto ou seja um designer de interiores, né, um paisagista, você não vai se envolver muito, vamos dizer assim, com essa parte de cálculos, partes estruturais. Mas é importante no sentido assim, quando você estiver, por exemplo, em uma obra, ou você estiver desenvolvendo um projeto em parceria com uma empresa, com uma empreiteira, ou com outros engenheiros, com o pessoal que trabalha realmente na parte estrutural, é importante que você entenda o conceito, tá? Porque mesmo que você não participe da parte estrutural do projeto, na hora que você for desenvolver um determinado projeto, é de fundamental importância que você entenda realmente onde passa ali um pilar, né, onde passa uma viga baldrame, o que é uma sapata corrida, uma sapata isolada, tá? Então é extremamente importante. Como eu falei aqui no nosso curso, não vou entrar em grandes detalhes técnicos, tá? Então, se é da sua área, né, de repente você é um engenheiro de plantão que está assistindo aqui as aulas de Revit, me perdoe se eu cometer algum erro, né, alguma informação incorreta, porque não é o foco eu, né, entrar em muitos assuntos técnicos e detalhados, normativos em relação a partes estruturais. O que eu estarei mostrando para vocês aqui no vídeo é para que você entenda como aplicar as ferramentas do Revit nos seus projetos. E obviamente, pelo que você aprender aqui durante estas aulas, você vai conseguir, né, aplicar na sua área de conhecimento, na sua área de atuação. De repente a gente vai desenvolver aqui, por exemplo, uma sapata, desenvolver algumas vigas baldrame, e através do seu conhecimento você vai saber ali qual, né, o valor exato de bitola de, por exemplo, um vergalhão. Você vai saber, por exemplo, qual que vai ser o tamanho ou a dimensão de uma determinada sapata em relação à resistência do solo e assim por diante. Você vai observar que tudo que você inserir no Revit você pode configurar. Como você já viu, né, desde o começo do curso, as paredes ali a gente configura, edita o tipo, a parte estrutural não é diferente, tá bom? Então eu estarei passando aí para vocês uma boa sequência de aulas, acho que umas 5 ou 6 aulas, falando então sobre partes estruturais. Especificamente na aula de hoje, então a gente vai começar de baixo, né? A gente vai começar então pelas sapatas. Eu vou explicar para vocês ali o procedimento para fazer uma sapata isolada, né? Para a gente também colocar, por exemplo, estacas nessas devidas sapatas. E também, se der tempo, no finalzinho da aula eu já comento um pouquinho sobre viga baldrame, né? Que é aquelas vigas que dão a volta realmente em todas as paredes do projeto. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que no vídeo de hoje eu estarei utilizando o tema da aula de número 30 inicial, tá bom? É exatamente com todas as configurações que nós viemos fazendo até agora. Se você quiser, eu sempre falo isso no começo do vídeo. Você abre o arquivo que você vem desenvolvendo comigo lá desde o começo do curso, desde a hora que a gente instalou o Revit, tá? E aí você vai fazer o uso então das aplicações das partes estruturais. Ou então, se você quiser, você pode abrir o tema da aula 30, tá? Quando você faz o download do curso, você vai encontrar então os teminhas das aulas e dentro da pasta 30 já estará o projeto a partir daqui, tá bom? E aí, se você quiser, para você praticar o que você está vendo no vídeo de hoje. Tudo bem? Então, sabendo disso, vamos para nossas plantas aqui, ó, estruturais. Lá no meio do curso, né, algumas aulas atrás, nós criamos essas plantas aqui, ó, estruturais.
Não impede, pessoal, por exemplo, ó, você está aqui ó, no seu pavimento térreo, ó, plantas de piso, você está no pavimento térreo, não impede de, por exemplo, tá, você vir aqui, ó, clicar com o botão direito do seu mouse e duplicar, tá? Quando você faz essa opção de duplicar, na verdade você estará criando uma nova planta de piso. Essa planta de piso, você pode também transformar ela numa planta estrutural, tá? Não tem impedimento nenhum, você que vai controlar o que você tem aqui na árvore do projeto. Mas o ideal é que quando você for criar realmente uma planta estrutural, você venha aqui, ó. Você vem em vista, tá? Bem aqui, ó, tá vendo no painelzinho criar? Um pouquinho mais aqui do lado, ó, você tem então algumas opções. Aqui, pessoal, perdão, ó, em vista de planta, tá? É que é parecido o ícone aqui, ó. Já vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui, ó, tá vendo, ó? Planta estrutural. Então, quando você clica aqui, na verdade, o Revit ele cria aqui para vocês as plantas estruturais. Esta planta estrutural, pessoal, na hora que você cria ela aqui, ó, ele vai mostrar para você qual que é o elemento que você quer. Como a gente já criou, nós criamos nas aulas passadas o pavimento térreo, agora ele está oferecendo só o pavimento superior. Tudo bem? Então entende-se o seguinte, que você pode ter plantas para vários andares, tá bom? Porque na verdade o que nós vamos fazer, pessoal, vindo aqui um pouquinho no 3D, o que nós estaremos fazendo é constituindo o esqueleto de todo o projeto, tá bom? Nós vamos fazer então as sapatas, as vigas baldrames, os pilares, vamos fazer também aí cintas de amarração, tá? A laje e os pisos já são também elementos estruturais, né? Considerados estruturais aqui no Revit. Então, depois dá para a gente também ter uma visão geral 3D do nosso projeto, apenas da parte estrutural. E aí eu mostro para vocês um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, voltando ao raciocínio, nós havíamos já criado então aqui as plantas estruturais. Então, vou colocar a planta do pavimento térreo. Quando você clicar aqui, você vai observar que esta planta ela já está constituída com os nossos eixos, tá? Eu havia pedido para vocês colocarem todos os eixos anteriormente, porque parte estrutural precisa ter os eixos. Os eixos eles vão nos ajudar no sentido de você cotar eles depois. A distância entre o centro de um pilar ao outro, a distância, por exemplo, de um pilar em relação à divisa do terreno, tá? Ou de repente uma cota de nível, algo nesse sentido, para você realmente ter a coordenada exata aí ou a localização dentro de uma planta de locação, né, exatamente onde está o seu projeto. Então os eixos eles são fundamentais nesse sentido e também para você aplicar também algumas partes estruturais. Vocês vão observar aqui, pessoal, nesta planta do pavimento térreo, que nós não temos, ó, as paredes, tá? Essas paredes que vocês estão vendo aqui, ó, são as linhas que veio do desenho lá do AutoCAD, tá bom? Então, não vai funcionar aqui alguns comandos porque você não tem a parede, tá bom? Porque o Revit ele fez agora esta opção de não colocar as paredes, de fato porque as paredes não fazem parte do projeto estrutural. Diferentemente, quando você duplica uma vista como essa, aí sim você consegue também deixar as paredes, né, ali no projeto, para depois, caso você queira inserir sapatas e vigas, você ter a parede como referência, tá? Mas não impede, pessoal, da gente fazer em 3D a inserção dos elementos estruturais e depois visualizar aqui no 2D, aqui na planta, tá bom? Então aqui a gente vai fazer algumas pequenas configurações, pessoal, para facilitar aí a visualização de vocês no vídeo, tá? E para que vocês entendam todo o conceito. Primeiramente, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos clicar em cima de um eixo e vocês vão vir aqui, ó, e colocar nesta opção aqui, ó, selecionar todos na vista, aqui, ó, visível na vista. Então ele vai selecionar todos os eixos. Você vai clicar novamente com o botão direito e nós vamos vir em ocultar elementos nessa vista, tá? Então provisoriamente a gente vai ocultar aí os eixos, tá? Depois, pessoal, a gente vai pegar aqui, ó, a planta do AutoCAD, ó, deixa ela selecionada, tá? Ó, tome um pouquinho de cuidado para pegar a planta. Observe que quando você pega a planta aparece uma borda azul aqui, ó, tá? Então você vai clicar nela e aí você vai vir aqui na opção com o botão direito, tá bom? E nós vamos vir aqui, ó, sobrepor gráfico por elemento, tá bom? Ou seja, nós vamos estar mudando as características gráficas da visualização desse desenho do AutoCAD, tá? Nós vamos vir aqui, ó, por elemento. Quando vocês fazem isso, pessoal, aparece aqui uma janela, tá? Vocês vão colocar aqui nessa opção para abrir, aqui um pouquinho mais para baixo, ó.
E aí nós temos a opção aqui, ó, de espessura ou cor do objeto que a gente selecionou, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente não vai mudar a cor, tá? Não tem necessidade. Nós só vamos colocar aqui, ó, meio tom, tá bom? Você tem a possibilidade de mexer na transparência, mas possivelmente não vai alterar, porque é um desenho DWG. Se fosse qualquer outro elemento, uma parede ou algo nesse sentido, até daria para você mexer na transparência. Mas para meio tom, para nós aqui tá bom. A gente clica em OK, né, em aplicar OK, e aí o desenho fica mais tênue, né? Ó, fica muito mais fácil para a gente ter ideia do que a gente está desenvolvendo em relação à parte realmente estrutural. Se você quiser também, tá? Agora você pode fazer assim, ó, pega os pisos, tá? Se você quiser apertar o Ctrl, pega todos de uma vez, assim, ó. E vamos também ocultar nesta vista, tá, pessoal? Não estou ocultando do projeto, nada disso, tá? Estou ocultando na vista. Até a escada também, aqui esse piso e esse outro piso. A gente clica com o botão direito, ocultar na vista elementos. Olha lá. Então já deu uma boa limpada aí no nosso desenho, né? Praticamente aqui está só a planta do AutoCAD. E, obviamente, que os eixos ainda estão aqui. Então a gente agora vai voltar com os eixos. Como é que a gente faz para voltar, pessoal? A gente clica na lâmpada, tá? Então toda vez que a gente tem um elemento oculto, a gente quer voltar ele, clica na lâmpada, tá? Clica aqui, o Revit vai mostrar todos os elementos que estão ocultos. No nosso caso são os eixos, tá? Então eu clico com o botão direito, eu seleciono todos os elementos visíveis nessa vista, né, da mesma instância, que são os eixos. Clico com o botão direito, exibir de novo elementos, tá? E aí eu venho, clico na lâmpada, os eixos estão de volta e com o desenho do AutoCAD lá embaixo, ó. Tudo bem? Bom, é o seguinte, pessoal. A gente vai fazer assim. No nosso projeto aqui, né, a princípio está até um pouquinho complexo para vocês entenderem, mas a gente vai fazer assim. A gente vai aplicar aqui, primeiramente, as sapatas isoladas, tá? Como eu comentei, não vou entrar em cálculos técnicos, eu vou determinar um tamanho aí meio que, podemos dizer assim, adequado, né, para um projeto aí de pequeno porte, né, porque a nossa casa ela é um sobrado, não é uma obra aí de grande porte, então uma sapata ali de 50 centímetros por 50 centímetros, eu acho que fica, né, num tamanho razoável, né? Aquilo que eu comentei, se você é calculista, você é aí um engenheiro de projetos estruturais, né, de fundações, você saberá exatamente o cálculo, né, dependendo da área, dependendo da resistência de piso, né, e do tipo de solo e tudo isso mais. Então, aí você coloca nos seus projetos futuramente as dimensões adequadas e exatas, tá? Então, primeiramente no projeto a gente vai colocar aí as sapatas isoladas, vou explicar para vocês todos os procedimentos. Interessante que a gente já vai colocar também aí com alguns identificadores para a gente já ter depois futuramente uma tabela, a gente também ter a noção exata onde está cada pilar, tudo certinho, tá? Em um segundo momento a gente vai também inserir ali depois estacas e, como eu comentei no finalzinho da aula, eu mostro para vocês o procedimento para colocar também vigas baldrames na parte de baixo do projeto. Tudo bem? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, pessoal, para o 3D, ó, vou clicar aqui na vista 3D. Deixa eu só ocultar esse eixo aqui, ó, esse nível, que é o do guarda-corpo aí da aula passada, tá? Então, eu clico com o botão direito, ocultar elemento nessa vista. Então, eu vou pedir para que vocês cliquem em orbitar, nós vamos olhar o projeto daqui de baixo. Lembrando, pessoal, que este nosso projeto, eu havia comentado com vocês lá no comecinho do curso, que ele tem um tipo de um radiezão aqui, né, ó. Tá? Então você vai observar aqui na parte de baixo, acho que nos cortes dá pra gente ver legal também, ó. Vou pegar um corte aqui. Ó, tá? Então a gente tem esse radier, tá? Ó, aqui, ó. O radier, pessoal, ele também tem a função estrutural, ele é um elemento estrutural. Então, de repente, você pega esse radier, amplia aí a espessura dele e embaixo dele você coloca diretamente estacas. Então ele vai ter exatamente o efeito de uma sapata gigante, né, que ele vai envolver todo o projeto. Mas para efeito didático, nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês usando realmente sapatas e algo nesse sentido. Então a gente vai voltar aqui no 3D e nós vamos ocultar esse radier, tá bom? A gente vai pegar aqui, ó, e nós vamos fazer assim, botão direito do mouse e ocultar elemento na vista, tá? Tanto é também que na nossa planta do pavimento térreo, aqui, ó, estrutural, essa daqui, né, ó, essa que nós acabamos de mexer, o elemento também não está aqui, ó, ele não está visível, tá?
Deixa eu só ver aqui na lâmpadazinha. Ó, ele realmente não está fazendo parte aqui do nosso projeto, tá? Muito bem, então. Para inserir sapatas, pessoal, aqui no Revit não tem muito segredo, tá? Vocês vão vir aqui, ó. Quando falar de estrutura, nós sempre vimos aqui na aba Estrutura, tá? E aqui, ó, bem na parte, ó, nós temos um painel ó, chamado Fundação. Então, nas fundações, nós temos aqui, ó, parede, que na verdade isso daqui será constituído para a elaboração de vigas baldrame, e a sapatinha, então, aí isolada, tá? Ela pode ter aí vários formatos, você pode carregar as famílias, eu já mostro para vocês na sequência. Tá bom? Então, quando vocês clicam aqui ó, nesse comando, aparece uma mensagem aqui do Revit, como é a primeira vez neste arquivo que eu estou mexendo com partes estruturais, então ele está dizendo, ó, nenhuma família de fundações estruturais está carregada no projeto. Deseja carregar uma agora? Quando você clica em sim, ele vai abrir então a pasta Brasil aí de famílias, tá? E aí você tem aqui embaixo, ó, a parte estrutural, ó. Vamos ver aqui, ó, olha só, fundações estruturais. Você vai clicar aqui e aqui você tem vários elementos, né? Ó, você tem vários tipos, ó. Você tem aqui o bloco de coroamento, depois você tem a estaca em si. Esses elementos aqui são gigantescos, pessoal, realmente para projetos que, né, demandam aí enormes cargas, ó. Tem até no formato de um triângulo com 3 estacas, 4 estacas, então tem uns já prontos, dá para você editar o tipo depois, tá? Você pode mexer em todas as dimensões aqui tranquilamente lá no editar tipo, tá? Então você tem só o bloquinho também, ó, de coroamento, você tem um triângulo, tá? Só também a estaquinha isolada, pilar de aço, que é aquela viga aí. Tem um aqui outro que é aquele formato cônico, né? Ó, também muito interessante em vários projetos, e a sapata retangular. Vamos pegar esse aqui, pessoal, ó, que é esse quadradinho, ó. Cobertura de pilar retangular, tá? Esse aqui é apenas como exemplo, e aí eu clico em abrir. Então o elemento vai ser trazido para o meu projeto. Observem que vai aparecer um retângulo, né? Esse retângulo é exatamente a dimensão da sapata, exagerada aqui para o nosso projeto, né? Porque ela vai estar com 2.000 milímetros por 2.000 milímetros e possivelmente 900 milímetros aqui de espessura, né? Ou de altura, tá? Então o que a gente faz? Sempre, né, pessoal? A gente vem aqui em editar tipo. Tá? Antes de editar tipo, ó, se você observar, você vindo aqui, eles te dão mais outros modelos. Ó. Aliás, te dá aqui praticamente mais um modelo. Tá? Mas a gente vem aqui em editar tipo, e aí vai aparecer a janela. E aqui nós temos uma opção bem legal. Ó. Nós temos aqui ó, a espessura da fundação. Tá? Para o nosso tipo de projeto, pessoal, como eu comentei, ele é um projeto aí, né, de uma casa simples. Não há necessidade, obviamente, de dimensões muito grandes. Então, ó, por aqui mesmo você já consegue alterar, tá? Como a gente não quer mexer nesse bloco que já veio, é uma família pronta, a gente clica em duplicar. E aqui a gente vai colocar assim, ó, sapata, tá? Isolada. Aí você coloca as medidas que vão ser interessantes. Então vamos colocar assim, ó, 50 cm, espacinho X, 50 cm. Tá? Deixa eu colocar o cm juntinho aqui, que é melhor, tá? E depois espacinho X a gente coloca, vamos colocar aí 30 centímetros, 25 ou 30, vamos colocar assim, ó, 30 centímetros. Tudo bem? Então, a gente sabe, né? E vou colocar a palavra usuário. Tudo bem? Então, criamos e a gente vai trazer essas informações para cá. Então, aqui, ó, espessura da fundação, vamos colocar os 30. Então, 0,30. Largura, a gente vai mudar então para 0,5 e 0,5, tá? Quando você der um OK aqui, ó, automaticamente você vai ver então que a sua sapata agora ó, ela está mais, né, adequada aí para o seu projeto, para o seu tipo de projeto. Né? No caso aqui o nosso projeto. Este projeto aqui, pessoal, dessa casa, ele está dentro de um terreno, tá? E o terreno está todo envolto de muros, né? Vocês puderam ver que tem os muros. Neste projeto em específico, pessoal, eu vou colocar dentro da parte do projeto sapatas, tá? E nas partes dos muros eu vou colocar somente estacas, tá? Até porque o muro ele vai obviamente fazer fronteira, né? Fazer divisa com outro imóvel aqui no condomínio, algo nesse sentido, tá? Existe a possibilidade também de você carregar aí sapatas de divisa, tá? Que são aquelas sapatas que ficam um pouquinho mais no canto, aí ela tem uma alavanca que ela se emenda com outra, tá bom? Então tem todos esses procedimentos. Se você der uma boa pesquisada pela internet, você encontra esses tipos de sapatas também de divisa. No nosso caso não vai precisar, porque eu vou fazer então aqui nos muros
estacas, tá? Estacas simples de 2 metros, 2,5 metros, apenas para dar sustentação do muro. E dentro do nosso projeto, então, nós vamos inserir essas sapatas de 50 por 50, tá? Pessoal, por favor, tá? Eu estou dizendo aqui um tamanho 50 por 50 para efeito didático, tá bom? Aqueles engenheiros que estão de plantão vão falar assim, Ailton, mas devia ter 60 por 60, 70 por 70. Pessoal, é apenas didático, tá bom? Vocês viram lá onde configura, então lá que você muda adequadamente os tamanhos que você quer. Tudo bem? Agora só um detalhe, pessoal. Na hora que você usa esse comando, você pode, obviamente, vir aqui, ó. Deixa eu só ver um local bem legal. Ó, bem aqui, ó, na área de serviço, tá? Nós estamos na área de serviço, bem aqui, ó, da saída da área de serviço para a varanda, ó. Você pode vir aqui, ó, diretamente em cima do eixo e clicar. Quando você clica, automaticamente o Revit ele já insere a sapata, vou dar um ESC, no local e na altura exata. Por quê, pessoal? Porque esta planta aqui de estrutura, se você der uma observada aqui, ó, na faixa da vista, esta faixa da vista já é pré-configurada e ajustada para que você veja o que está lá embaixo, tá bom? Então você não vai conseguir ver as paredes realmente, tá bom? Porque a faixa da vista, ela pega do nível mais baixo do seu projeto, do nível 0, e vê tudo que está lá para baixo. Tudo bem? Praticamente aí com 1,80 m, 2 metros de profundidade. Tá bom? Então a faixa da vista ela já é ajustada exatamente para esse tipo de planta aqui, ó, planta estrutural. Tá? Vou clicar em cancelar. E vocês vão observar, ó, se você der um pulinho aqui no 3D, vamos girar aqui de baixo. Olha lá, pessoal, bem no cantinho da nossa área de serviço, está lá a sapata, o bloco de coroamento lá bem instaladinho, tá? E você vai observar também, se você vir aqui, eu acho que no corte A, né? Você vai observar, ó, que ela vai estar aí um pouco flutuando. Na verdade, ela não vai estar flutuando porque ela vai estar na face do radier, tá? Mas como nós ocultamos o radier, ó, vou vir aqui também nessa vista, vou ocultar o elemento. Você vai observar então que a sapata, ó, ela está flutuando. Então o que você faz? Você seleciona a sapata e aqui, ó, na configuração dela mesmo, não é no editar tipo, você tem a altura de deslocamento, tá? Ela inicia-se aqui, obviamente, na planta do pavimento térreo, e aqui em deslocamento você vai colocar valores negativos ou positivos. Se nós colocarmos aqui, ó, por exemplo, 0,05 e aplicar, vamos ver, altura de deslocamento do nível, não percebi nenhuma diferença, né? Deixa eu clicar nela novamente. Colocar um valor negativo aqui e aplicar. Isso, ó, ela desceu 5 centímetros. Então, vou colocar aqui 10 centímetros, ó, 0,10. Opa, deixa eu clicar aqui. 0,10 positivos e aplicar. Aí vocês vão observar, ó, olha só, que interessante que aconteceu. Ela subiu aqui, pessoal, mas a gente não consegue ver, porque na verdade tem um elemento aqui na frente, ó. Tá? É o elemento radier, tá? Então, se você colocar no 5, já estava certo. Eu não estava conseguindo ver, porque estava o radier na frente, tá? Então, vou aplicar, ó, exatamente 5, porque é a distância que a gente tem aqui, ó. Vou pegar a opção para medir, da parede até o eixo 0, ó, mostra ali 0,05. Então, se você der um pulinho no 3D, você vai ver que ela vai ficar bem certinha lá, ó. Tá? Aqui também ela não está aparecendo. Vamos fazer assim, pessoal. Para mim explicar legal para vocês, ó. Eu vou clicar aqui, vou voltar o elemento, ó. Tá? Exibir elemento na vista. E vou colocar ele de novo, tá? Vou pegar esse elemento provisoriamente e vou deletar. Agora ele vai sumir realmente do projeto. Tá? Vou voltar aqui. Agora você vai observar, ó, que eu coloquei o tamanho lá, aliás, a distância 0,05. Ele encostou perfeitamente, ó, no projeto. Se você vir no 3D, ó, vocês vão observar que agora sim, ó, ele realmente encostou lá, ó, na parede, tá? Certinho, ó. Tudo bem? Bom, tranquilo, né? Até aí, sem muita novidade. Vou voltar aqui, ó, para a planta do pavimento térreo estrutural. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar, obviamente, esse elemento, vir aqui nas opções de copiar, clica num centro e vai colando em outras partes do seu projeto. Olha lá, então ele vai inserindo bonitinho. Quando você volta no 3D, lá as sapatinhas vão aparecendo, ó, tá bom?
Agora você há de concordar comigo que leva aí um certo trabalho para ficar colocando sapata por sapata, não é? Então o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui para a planta do pavimento térreo. Eu vou deletar essa daqui, ó. Tá? Vou deletar essa outra. Aliás, não vou deletar agora não. Primeiramente, nós vamos fazer assim, ó. Vocês vão vir aqui em editar tipo. E esse aqui é o tipo que nós criamos, né? O usuário. Vocês estão vendo aqui a palavra marca do tipo? A gente pode já colocar aqui, pessoal, um valor, por exemplo, 1. Então vai ser a minha sapata 1. E aí o Revit vai criar uma sequência nos identificadores para mim ter a real localização das sapatas. Então eu vou ter sapata S1, S2, S3, S200, tá? Conforme o projeto. Tá? Então eu coloquei marca tipo, dou um aplicar, ok. Aí você vai olhar assim e falar, professor, mas não aconteceu nada, ela não está com nenhum identificador. Porque a gente precisa trazer para dentro do nosso projeto também identificadores estruturais, tá bom? Como que a gente faz isso, pessoal? A gente vem aqui ó, na aba anotar, tá? Ó, que, no caso, tudo que é relacionado a textos, cotas e linhas de chamada é na aba anotar, tá bom? Depois vai ter aulas específicas somente falando sobre toda essa parte. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos vir aqui, pessoal, tá vendo onde está o painelzinho identificador? Nós vamos clicar nesse amarelinho aqui, ó, identificador de múltiplas categorias, tá? Então, ele serve para vários elementos. Você vai clicar. Quando você clicar, vai aparecer exatamente também a mesma mensagem dizendo que não existe esse elemento dentro do seu projeto. Então, você vai clicar em sim, tá? Então, é múltiplas categorias, tá? Nós vamos clicar aqui em sim e agora a gente tem que passear aqui um pouquinho para encontrar, tá? Vou clicar aqui em Brasil. Vamos ver aqui em anotações, tá? Estrutural. Vamos descer um pouquinho, vamos ver aqui, ó, identificador de coluna, identificador, vários elementos aqui, ó, mas a gente não tem o identificador geral, né, para várias categorias, ó, tá vendo? Ó, não tem aqui, ó, tem vários identificadores que eles vão mostrar o nome da sapata, lá o número que você colocou, mas não vai ter esta função. Então, deixa eu pesquisar aqui novamente. Específico do Brasil, também não tem. Um pouquinho mais para baixo. Identificador, aqui ó. Identificador de janela multicategoria. Esse aqui ó, identificador multicategoria. Então, quando você vir aqui em anotações, ó, você vai clicar aqui ó. Anotações, ele está aqui um pouquinho mais para baixo, ó. Identificador multicategoria, tá bom? Aí você vai clicar em abrir e aí ele vai vir para dentro do seu projeto, tá? Para aplicar, pessoal, aqui ó, na sapata que você aplicou, né, que você já aplicou, você vai vir aqui ó, em anotar e aí sim você vem aqui, ó, identificador de categoria, tá? Você vai clicar e vai clicar em cima da sapata, tá? Aliás, não, né, porque a gente tinha colocado o multicategoria, esse aqui, ó, tá? Então deixa eu desmarcar aqui essa opção, clicar nessa aqui, ó. Multicategoria, agora sim, ó, eu clico e aí ele mostra ali ó, o número 1 através de uma linha de chamada, tá? Se você quiser, você pode pegar esse elemento, eu vou apertar o ESC, você clica na sapata, editar tipo e coloca aqui, ó, por exemplo, um S1, tá? Aplica OK, aí vai aparecer lá, ó, sapata S1. Tudo bem? Você vai clicar no identificador agora, ó, e por exemplo, você pode tirar essa linha de chamada, ó, você tem aqui, ó, linha de chamada, você tira ela, aplica, ó, fica livre, tá bom? Então, você pode mover através desse elemento e colocar aqui, ó, sapata S1. Quando você vir aqui, ó, por exemplo, fazer uma cópia, ele vai também marcar aqui do lado, ó, que é uma sapata S1 também, ó. Tá, ó. Aí você precisa identificar uma a uma depois, ó. Anotar, identificador de multicategoria, clica aqui, ó. Ele mostra ali que é a S1 também, ó. Tá bom? Olha lá. Se você quiser que fique... que não fique mostrando a linha de chamada, o que você tem que fazer? Tem que selecionar o elemento e editar essa família, tá? Ó, editar, deixa eu ver se tem aqui, linha de chamada, detalhe. Ele já está em nenhum aqui, mas eu queria tirar ele, tá? Definitivamente. Tá, esse aqui tem que ir um por um. Depois a gente vai ver mais pra frente, pessoal, como a gente edita a família. Eu não quero entrar agora para não confundir muito. Mas depois dá para editar e a linha de chamada também ser excluída, tá bom? Bom, então você viu aí como aplicar a sapata, como colocar aí os devidos elementos anotativos nela, para você se localizar depois, mas é aquilo que eu comentei, né? Fica aí um pouquinho difícil você ficar inserindo sapata por sapata, né? Então não tem graça, né, pessoal? O legal do Revit é você fazer tudo rápido aí, né? E preciso.
Então, como que a gente faz, pessoal? A gente faz assim, ó. A gente vem aqui em estrutura, clica em sapata isolada, a gente pega aqui, a gente já está aqui ó, no seletor, e a gente tem a opção aqui ó, nos eixos. Tá? A gente até tem uma opção na coluna, por exemplo, se o seu projeto já tivesse os pilares. Se você tivesse já todos os pilares, aí ele seria inserido embaixo dos pilares. Tá? Como a gente não tem, a gente vem também na opção eixos. Tá? Você vai clicar aqui nessa opção, e aí você vai selecionar todos os eixos de uma vez. Ó. Tá bom? Quando você faz isso, olha que bonitinho. Clica aqui em concluir. O Revit, vou dar um ESC para sair do comando. Olha só o que o Revit fez, pessoal. Em todos os encontros aqui, ó, dos eixos, ele inseriu sapata lá ao seu bel prazer, ó, da sua vontade, tá? Então ele realmente não quer saber onde é que tem parede ou não tem, onde tem pilar ou não. Ele enche tudo, tá? Se você der uma olhadinha no 3D, ó, olha lá, todos os bloquinhos inseridos onde está passando o eixo. E aí o que você tem que fazer? Aí você vai fazer uma limpeza, né? Ó, coloquei aqui ó, na base inferior do projeto em 3D, vou girar o projeto através dessa seta, eu estou olhando de baixo para cima, tá pessoal? E aqui ó, tem que deixar em ortogonal para facilitar. Então como eu comentei com vocês, pessoal, onde está o muro aqui, ó, eu não quero essas sapatas aqui, ó, tá? Então eu vou clicar em todas elas, ou eu posso abrir assim a janela azul, aperto o Shift, desmarco o muro, tá bom? E deleto, ó, desapareceram todas dali. A mesma coisa aqui do lado, ó, abro a janela, deleto, aqui não vai ter, porque a gente vai fazer estaquinhas depois bonitinho, né? E desse outro lado de cá também, ó, o muro não está visível, mas ele está aqui depois, ó, esse lado, tá? E a gente deleta. E aqui a gente vai começar então a estudar onde é que vai sapata ou não. Ó, bem nesse canto aqui, ou nesse encontro, tem uma parede aqui depois, né? Ó. Deixa eu só ver onde é que está essa parede, pessoal. Deixa eu girar aqui o projeto, ó. Colocar na parte de cima. Aqui, ó. Possivelmente, a gente vai fazer depois o pilar aqui, ó. Tá? Tem um pilar. Deixa eu ver se está na planta do pavimento térreo aqui, ó. Para me mostrar para vocês. Ou no pavimento superior. Não está dando para ver aqui. Será que tem algum corte que mostra? Esse corte não mostra. Bom, pessoal, não está aparecendo aqui, mas no projeto original, possivelmente eu mostro para vocês lá depois no AutoCAD, no projeto original, esse elemento aqui, ó, que vai ser a edícula, ele vai ter dois pilares aqui, ó, tá? São dois pilares bem grandes. E aí depois então a gente insere os pilares, onde eles vão estar aqui adequadamente no local correto, e a gente aplica então aquelas sapatas depois, tá? Então aqui, ó, esse setor, provisoriamente, ó, essa parte de baixo aqui, ó, a gente vai excluir todos, tá bom? Ó. Legal? Tomar um pouquinho de cuidado com a janela azul, pessoal, porque às vezes pode ser que pegue alguma parede ou alguma coisa que está ali para cima, tá? Então, segura o Ctrl e clica realmente nas sapatas para não correr o risco, né? Vai que ele seleciona alguma outra coisa e a gente não viu, né? Aí depois já viu aquela dor de cabeça que vai dar. Tá? Porque a gente não está ocultando, a gente está realmente deletando, tá? E aí vocês vão observar aqui também, ó, que tem algumas que não tem necessidade, ó. Tá? Eu estou fazendo aqui no 3D, pessoal, para facilitar aí no vídeo para vocês, tá? Se você quiser, o que você pode fazer? Vai lá, ó, nas plantas estruturais, ó, pavimento térreo também, coloca aqui, ó, provisoriamente em cores consistentes, coloca no modo alto, e por aqui também, ó, você consegue ver onde estão exatamente as sapatas, tá? Deixa eu ocultar esse piso aqui. Ocultar elementos. O eixo vai atrapalhar um pouquinho nós agora. Ó, vou vir aqui, selecionar todos visíveis na vista e ocultar elementos, tá? Ó. Então, pela planta do AutoCAD, ó, você vê lá também, ó. Por exemplo, aqui você tem uma parede, ó, tem um encontro da parede. Precisa de sapata? Sim, então você deixa. Esse cantinho não precisa, você vai deletando, ó, tá? Então, você pode tanto por aqui no 2D, como também você pode ir lá no 3D, tá? Depois a gente vai ajustar as alturas delas, eu mostro para vocês como selecionar todas de uma vez, tá? Ó, aqui não precisa, aqui perto da porta não precisa, nesse canto aqui precisa de uma, aqui precisa de uma, ó.
Possivelmente aqui a gente pode até pegar essa outra e colocar aqui, ó. Tá, ó. Bem aqui. Vou colocar um pouquinho deslocado, depois eu vou mover ela, clico para cima. 0,075, né, 7,5 cm, ela fica certinho no meio da parede. E a gente traz ela para cá, né, ó, um pouquinho mais para cá, 7,5 também, tá? Olha lá. Tudo bem? Aqui, ó, bem nesse pedaço do desenho, pessoal, aqui vai ter um pilarzão único, tá? Então, possivelmente, a gente vai criar uma sapata um pouco maior depois, bem aqui, ó, na parte de trás do projeto, bem como nós temos aqui, ó, na entrada, tá, ó. É um pilarzão mesmo gigante, então ele não vai ficar só solto. Então, a gente possivelmente vai criar uma sapata grande aí, depois, nas próximas aulas, tá? Então, aqui, ó, esse não tem, aqui não precisa. Essa daqui, ó, a gente vai mover ela para cá, ó. Tá? Olha lá, naquele cantinho vai precisar. Tá? Então, aqui é realmente um estudo que você vai ter que ir fazendo, ó. Embaixo da área de serviço, essa não precisa, essa não precisa. Aqui, ó, no hall, como é uma parte crítica aí do projeto, possivelmente tem outras cargas lá em cima, banheiro, né? Então, é sempre interessante deixar. Aqui, essa do meio não precisa, essa não precisa. Ó, no encontro aqui, ó, entre estas duas paredes, aqui já é interessante colocar. Aí você pode até estar se perguntando, professor, mas por que elas não estão nos locais corretos? Porque conforme o eixo que a gente colocou lá, tá? Então ele obedeceu o que estava no encontro dos eixos, por isso que tem esse monte aí de sapatas, tá, pessoal? Então, mas a gente precisa, obviamente, fazer o ajuste fino, né? Ó, tá bom? Aqui não precisa, essa daqui, ó, eu vou até deixar, pessoal, porque está num local importante aqui da escada, tá? Essa fica, essa. E aqui nós temos algumas, inclusive está embaixo do piso da garagem, não tem necessidade nenhuma, né? Ocultar elementos, isso. Então tem uma bem no canto da entrada da cozinha, essa aqui eu deleto, essa eu deleto, essa eu deleto, essa aqui é importante. Essa daqui, ó, esta, Ctrl e esta, a gente vai movimentar elas, ó, e colocar aqui, ó, no centro da parede, ó, tá bom? Embaixo da sala também não precisa, ó, embaixo do piso da sala não precisa, não precisa. Aqui também não, aqui não. Essa daqui, como eu comentei, vai ser uma gigante que vai sustentar então o pilar lá de enfeite, né, decorativo. E essas também não, esta também não. Na frente da garagem aqui, ó, a gente pode deixar estas duas, tá? Essas daqui da frente a gente deleta. E aqui no quintal não tem necessidade nenhuma de sapata, né? Então vocês viram que eu fui fazendo o quê? Olhando realmente o que precisa no projeto. Como a nossa garagem aqui ela tem um vão muito grande, pessoal, eu vou optar em colocar mais duas aqui, ó. Tá? Eu não estou colocando os identificadores, pessoal, mas aí depois vocês podem colocar, tá? Ó, vou colocar aqui no meio, tá dando 3,70 m, tá? De distância aqui, ó, tá? Para dar aí realmente uma boa sustentação na garagem. Então tá aí, ó, colocada todas as sapatas do nosso projeto. Se você der uma olhadinha lá no 3D, ó, você vai ver exatamente, ó, o encontro aí, ó, das paredes, né, os locais necessários, né, onde seria adequadamente em um projeto, tá? Vamos girar aqui um pouquinho de novo, olhar de cima. E vocês vão observar, por exemplo, ao colocar aqui na vista direita, que algumas, ó, estão colocadas no local correto e outras estão flutuando. Então, bem simples, né? Ó, seleciona, por exemplo, ó, essa daqui. Você pode até pegar assim, ó, com a janela, se você quiser, ó. Seleciona todas assim, ó, com a janela aqui, ó, da direita para a esquerda, tá? Ó, bem na parte de baixo, isso. E aí vem aqui, ó, e altera a altura dela, ó. Ele não mostra aqui, deixa eu ver se dá para fazer direto, 0,05, aplicar. Não mostrou o número porque selecionei várias de uma vez, tá? E aí quando eu clico, ó, aí sim, elas se ajustam certinho lá, ó, na parede. Tudo bem? Bom, agora, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu mostrei para vocês como inserir aí a sapata. Se você quiser colocar, por exemplo, uma sapata que já tenha a estaca, aí o que você faz? Olha só. Eu vou clicar aqui, tá?
Eu vou deixar essa vista salva, pessoal, porque a gente vai usar aí na sequência do curso. Para efeito didático, eu vou duplicar essa vista aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou duplicar e vou colocar aqui, ó. Observe que aparece o nome cópia aqui, ó. Tá vendo? Ó, cópia. Essa cópia aqui, vamos deixar o nome cópia mesmo, tá? Então eu clico nela, deixo ela selecionada. Essa daqui, ó, eu vou pedir para que vocês façam assim, ó. Eu vou selecionar o elemento, botão direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista e vou deletar, tá? Então, ó, quando eu quero, por exemplo, uma estaca, aliás, uma sapata com estaca, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, em fundações, isolada, tá? Tá pedindo para salvar o projeto, não vou salvar agora. Ele traz a última que a gente configurou. A gente vem em carregar família. Como você já sabe, a gente vem aqui, ó, em Brasil, elementos estruturais, cadê? Aqui, ó, fundações estruturais, tá? Então a gente tem aqueles bloquinhos. Vocês vão observar que tem um desses daqui, ó, que já tem o pilar. Eu acho que é esse primeiro aqui, ó. Isso, olha só. O primeiro aqui com estaca, tá? Então a gente clica em abrir. Vocês vão ver que ele já vai vir ali, gigantão. Deixa eu colocar aqui, ó, do lado de cá, perto do escritório, tá? Bem aqui, ó. Então vou colocar meio no olhômetro apenas para mostrar para vocês. Então tá lá. Quando você der uma olhadinha no seu 3D, você vai tomar um susto. Olha o tamanho. Olha o tamanho da estaca, né? E lá da sapata. Então o que você faz? Você vai selecionar esse elemento, vai vir em editar tipo, por exemplo, ó, duplicar e vamos colocar assim, ó, sapata com estaca de 50 centímetros por 50 centímetros por 25 centímetros de espessura. Tá? E vou colocar o usuário. É sempre bom aqui, pessoal, nessa janelinha, você colocar realmente algo que você vai lembrar, tá? Não tem preguiça de escrever, não. Coloca aqui realmente o que vai fazer você achar depois facilmente aí no seu projeto, tá? Então, eu vou clicar. Vocês vão observar, pessoal, que ele mostra aqui, ó, um tamanho muito grande aqui da altura dela, ó. Essa altura aqui, ó, ele não está mostrando a altura, possivelmente deve estar aqui, depois eu mostro. Que é a altura total da estaca, né? Ó, largura, vou colocar 0,05, tá bom? Deixa eu colocar aqui de lado para a gente ver depois, tá? Comprimento 0,05, aliás, 0,5, né? 15 centímetros aqui, cortado, pessoal. Aliás, cortado, né? Esse valor de 15 aqui, eu não sei o que é agora, mas vamos ver depois, eu já mostro para vocês na sequência, tá? Esse tamanho aqui, ó, esses 90. Então, vamos colocar, então, lá 25, né? Que é o que nós marcamos aqui, tá? Essa medida de 15 eu já mostro, então, para vocês o que significa. Vocês observem que o tamanho da estaca não aparece aqui, ó, tá? E eu vou mostrar para vocês como deixar ela com o diâmetro adequado e com o tamanho também adequado, tá? Clico aqui em OK. Vocês vão ver, ó, então, que ela ajusta aqui, ó, o tamanho que a gente precisa, tá? Deixa eu ver aqui em alguma elevação, na elevação leste, se a gente consegue vê-la. Aqui, ó. Tá? Então, o que a gente tem, ó? Aqui nas medidas, eu tenho aquela altura, ó, 25 e ela 50 por 50. Ah, pessoal, já entendi o que é aquele cortado. Aquele cortado é essa profundidade aqui, ó, que você tem, ó, para dentro da estaca. Olha lá, 15, tá bom? Então, se você pegar ela aqui, ó, vir no editar tipo e colocar aqui, ó, por exemplo, um valor 0 e aplicar, ó, vamos ver aqui o que acontece, ó, vou aplicar, você observa, ó, que a estaca fica para baixo, tá? Então, isso aqui é interessante em alguns casos, tá? Porque o que acontece? Os vergalhões, né, as ferragens, pessoal, elas têm os arranques delas, né? E geralmente ela sai aqui da estaca, entra por dentro da sapata e emenda-se, né, diretamente lá também com os pilares, tá bom? Então, o Revit colocou essa opção aqui, é bem interessante, tá? Se for o seu caso, é legal fazer dessa forma, tá? Ok, então vou clicar aqui no 3D, vocês vão olhar aí e vão falar assim, puxa vida, professor, ficou legal, mas essa estaca aqui, ó, tá muito desproporcional. Como é que a gente ajusta, pessoal? É o seguinte, aqui no Revit, pessoal, nós temos elementos como esse aqui, por exemplo, que é um elemento único, mas que dentro dele também existem elementos separados, ou existem famílias separadas.
Tanto é que se você pausar o mouse e ficar apertando o Tab, olha só, ele fica alternando entre o elemento sapata e entre o elemento estaca. Quando você selecionar somente a estaca, você clica nela e ela também é um outro elemento. Aí você vai vir aqui em editar tipo, tá? Aí esse elemento aqui, ó, como ele já faz parte daquele outro elemento, você não consegue duplicar, tá bom? Você só consegue mexer aqui, ó, no diâmetro, tá? Então aqui, ó, vamos colocar um diâmetro, por exemplo, de 23 centímetros, tá? É o tamanho aqui, ó, da bitola, né, total da nossa estaca, tá? Aqui para baixo você também tem outras opções. Se você quiser pôr raio também, colocar aqui, ó, vocês vão observar que ela realmente agora fica fino. E com ela selecionada, você consegue mexer na altura, tá? Ó, o tamanho dela tá 6 metros. Deixa eu ver como é que eu consigo alterar o tamanho dela, pessoal. Eu acho que a gente pode vir diretamente nas alças. Deixa eu só ver para confirmar direitinho com vocês, ó. Ó, isso, tá vendo? Ela tem uma alça aqui. Eu selecionei ela, ó. Quando eu clico, agora sim, ó, ele me mostra a profundidade total. Então tá 6 metros. Se você quiser, pode vir aqui diretamente, ó, e alterar, por exemplo, para 3 metros, tá? Então vou colocar aqui, ó, selecionar, vou colocar 3 metros, aplicar, e aí somente a estaca ela se ajusta. Olha lá, tá? Então você pode pegar, como eu comentei, alterando aqui, ou alterar realmente aí, né, manualmente, pegando pela alça, tá? E também vou voltar aqui, ó, na planta estrutural do pavimento térreo, na cópia, tá? Ó. Você pode pegar também e aplicar nos eixos. Mesmo que os eixos não estejam visíveis, olha que legal. Eu vou vir aqui, ó, em isolada, tá? Deixa eu pegar essa daqui. Essa aqui é a que nós criamos o usuário, tá? Então vou deletar, ela tá lá no histórico, não tem problema apagar. Então vejam só, eu clico aqui, ó, em isolada e vou pegar nos eixos, ó. Eu tô com ela aqui já no meu cursor, vou clicar em eixos, mas você vai falar assim, professor, cadê os eixos? O eixo não está oculto, mas o Revit vai entender que ele está aqui. Olha só, clico em eixos e aí, ó, olha só, eu venho aqui, ó, na lâmpada, tá? Seleciono os eixos, ó, mesmo eles estando ocultos, tá? Confirmo, apago a lâmpada. Olha lá o que o Revit fez, pessoal. Colocou, ó, todas as sapatas, mesmo os eixos estando ocultos. E alguns locais onde as sapatas realmente ficam muito próximas uma da outra, o Revit faz aqui a união, né? Vira um blocão único de concreto ali ou de ferragens, tá? Dependendo da distância que você colocar entre um bloco e outro, ele acaba realmente fazendo esse arremate, né? Podemos dizer assim. Olha lá, tá? Então tá lá o nosso projeto, ó, com um monte de sapatas, ó. Tá? Então foi mais aí para efeito didático para mostrar para vocês. Eu vou pegar esse elemento aqui, ó. Vou deletar. E por fim, pessoal, até para nossa aula não ficar muito extensa, eu vou mostrar para vocês aqui um procedimento interessante, ó. Tem uma porta aqui, ó, entrando aqui. Deixa eu só ver no outro corte. Eu acho que no corte A, né? Isso, ó, tem uma porta aqui, tá para dentro. Então, eu vou alinhar com outra, tá? Essa aqui é da mesma altura. Então, venho aqui, ó, em modificar, alinhar. Clico aqui, ó, em cima, nesta linha de cima. Clico e clico nessa da porta aqui, ó. Isso, pronto, ajustou. Tá? É importante você ver isso, pessoal, porque o que acontece? Para inserir vigas baldrames, você precisa ter paredes. E você vai observar, deixa eu voltar aqui no 3D. Olha só, o nosso projeto ele tem lá as paredes, bonitinho, não tem? Deixa eu colocar um pouquinho em perspectiva aqui, ó. Tá lá as paredes, mas vocês vão observar que em alguns locais do nosso projeto, ó, as paredes estão rompidas. Olha só, aqui por exemplo, ó, embaixo do hall não tem parede, ó. Como é que eu vou colocar uma viga baldrame aqui? Funciona assim, pessoal, a gente aplica as vigas baldrames normalmente e depois a gente consegue ajustar lá na planta de estrutural, tá bom? Então é assim, ó, muito fácil para fazer viga baldrame, pessoal, aqui no Revit. É assustador aí a facilidade, tá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui em estrutura e agora você vai pegar então a opção parede, ó. Aqui, ó, parede, tá? O Revit já traz por padrão aqui, ó, esta sapata aqui com essa dimensão, ó, de 90 por 300, tá? Vamos selecionar essa outra porque ele já dá o tamanho do perfil ali, né, da seção, que é de 600 milímetros por 300, tá? E também já dá o comprimento. Então vamos selecionar essa, vamos vir em editar tipo, tá? Vou colocar aqui em duplicar apenas para mostrar para vocês. Vamos colocar assim, ó, viga
Ou você poderia colocar sapata corrida, tá? Pode usar ela também como uma sapata corrida, fazendo ela mais estreita, mais larga, conforme a necessidade do projeto. Eu vou colocar o nome dela de viga baldrame, para vocês entenderem o conceito, tá? Como a nossa parede aqui, pessoal, elas têm 15 de espessura, vamos colocar essa daqui, ó, de 20 por 20, tá? Ou pode ser 20 por 30 de altura, tá? Que aí ela vai ficar um pouquinho mais reforçada para baixo. Se você quiser colocar CM aqui, também pode colocar, tá? Ó. E usuário, né? Ó. Isso, e ok, tá? Então ele mostra aqui, ó, algumas opções importantes, tá? Ó, largura do lado externo da sapata. Esta opção aqui, pessoal, ela vai funcionar, esses 60 centímetros vai funcionar o seguinte: ele vai pegar a sua sapata e vai jogar para o lado de fora da parede, tá bom? Então esse valor aqui, ó, praticamente pode deixar 0 aqui, ó, tá? E aqui, ó, espessura da fundação, a gente colocou 30 e comprimento padrão. Aqui é um comprimento, se você quiser colocar um tamanho, por exemplo, 6 metros, 10 metros, você coloca aqui, tá? Então a espessura aqui, ó, é 30 e aqui a gente coloca 25, tá bom? Se tiver invertido lá a seção, a gente vem aqui e inverte os valores posteriormente. Tudo bem? Tem o material aqui, se você quiser também, você entra, ó, clicando nos 3 pontinhos, você abre aqui, aí você tem concreto, armado, o Revit te dá várias opções. Se você clicar aqui, ó, por exemplo... tem cerâmica, alvenaria, concreto aqui, ó. Se você clicar, ele vai te oferecer várias opções de concreto já aí pré-definidos. Alguns desses materiais pré-definidos, pessoal, por exemplo, ó, esse concreto moldado em loco, se você vir aqui em físico acho que não, aparência, esse até não tem. Deixa eu ver aqui na parte mecânica. Ah, tá aqui, ó. Isso que eu queria mostrar para vocês. Então, se você é da área aí, por exemplo, de engenharia, ou você está fazendo um curso de edificações, né? Em edificações tem muito disso. Você consegue, através aqui, ó, desse material, você já sabe, duplica o material, coloca o ícone, o tracinho aqui na frente e aplica, então, no seu concreto. Isso aí você já aprendeu no começo do curso. Esse elemento, ele possui aqui, ó, opções, ó, de MPA, de cargas, ó, coeficiente, modo de cisilhamento, densidade. Então, de repente você precisa dessas informações, ó, aqui você tem, ó, várias opções, ó, tá bom? Ó, para você aí que é da área colocar exatamente no seu projeto, tá? Então eu quis mostrar esse material, você sabendo disso que dá para você aplicar nas partes estruturais, tá? Eu não vou aplicar, vou deixar esse mesmo que está lá, original do Revit, e a gente alterou somente isso daqui. Tudo bem? Então criamos aí a nossa viga baldrame, e é o seguinte, pessoal, a viga baldrame estando selecionada, basta você vir aqui, ó, e clicar. Pode ser até mesmo aqui, ó, no 3D e clicar nas paredes. Olha lá. O Revit vai e cria o elemento aqui, ó, para nós, tá? Ó, aquilo que eu comentei com vocês, a opção está invertida. Vou clicar aqui, ó, em modificar, vou selecionar ela novamente, editar. Então aqui, ó, é 30, tá? E esse de baixo aqui é 25, tá bom? Isso. Aplicar, ok. Deixa eu ver. Ela acabou invertendo aqui, né? Seria o contrário mesmo. Não sei por que ela estava diferente. Deixa eu colocar lá. Aqui 25 e aqui 30. Tá? Clico em aplicar, ok. Ah, pessoal, entendi aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês na cópia aqui, ó, tá? Ó, vou vir aqui na cópia para me explicar para vocês um detalhe importante, ó. Ó, pessoal, vou aproximar aqui. Eu quero que vocês observem o seguinte. Se você pegar aqui, ó, a opção para medir, você vai ver que a nossa parede, ela tem 15 aqui, ó, tá? É a espessura dela. E eu quero, por exemplo, que essa viga baldrame, ela fique 2,5 cm para fora da parede e 2,5 cm para o lado de fora do projeto. 2,5 para dentro do projeto e 2,5 para fora, tá? Então, na verdade, quando você pega aqui, ó, esse editar tipo, esses valores que você vê aqui, ó, não são, esses dois primeiros valores não são a seção, né, ou a espessura em si da viga, mas sim a distância que essa viga está em relação à parede. Tanto é que se você pausar o mouse aqui nessa primeira opção, aparece uma dica ali, ó,
especifica a distância da aresta da parede hospedeira para a face externa. Então, ó, é a face externa da parede, tá? Como a nossa parede pode ser que a gente tenha virado ela de um lado externo ou não, então isso daqui não vai ter muita influência. Então é bom a gente ir olhando aqui, tá? Então, por exemplo, ó, este primeiro, se eu colocar 0,25, ou seja, 2,5 cm e aplicar, olha só, então, ó, ele ajustou aqui, ó, esse lado, tá? Então tá certo aqui o lado externo. Esse outro lado é o interno, ó, então a gente coloca basicamente a mesma medida, olha lá, tá? E aplicar. Vocês vão ver, ó, que o Revit joga para cá. Então, o que acontece? A viga baldrame, né, pessoal, ela está perfeitamente embaixo da parede, tá? Através dessas duas informações aqui. Aí, esta espessura de fundação, sim, que você determina a profundidade da sua viga baldrame, tá bom? Então, foi até bom acontecer isso para me mostrar realmente para vocês. Se você der um pulinho de novo lá no 3D, ó, você vai ver que a sapata, ó, aliás, a viga, né, baldrame, pessoal, tá lá inserida bonitinho, tá? Outra dica importante. Então, vocês viram que não tem muito segredo. Vocês podem, né, vir até mesmo aqui no 3D. Estrutura. Aqui, ó, parede estrutural. Já tá lá que a gente fez. Essa aqui, né, ó. Baldrame, usuário. Isso. Então, vocês viram que basta ir clicando nas paredes, ó, o Revit ele vai inserindo bonitinho. Só que vai chegar alguns momentos, ó, por exemplo, aqui nós temos uma porta, ó, tá vendo? Vai chegar alguns momentos que ela vai ficar rompida. E aí depois você consegue fazer o ajuste ou arremate através dos grips lá em uma vista 2D. Tá, ó, por exemplo, aqui, deixa eu ver, ó. Aqui, ó, tem uma, aqui. Tá, ó, tá vendo que aqui embaixo, ó, tem a porta e também não dá. Então eu vou mostrar para vocês como fazer esse ajuste. Também fica alguns pedacinhos quebrados, dá para fazer o arremate. Vocês puderam ver, ó, que é muito simples, pessoal, ó, de inserir. Ah, aqui aconteceu um probleminha. Ó, vocês viram que quando eu cliquei aqui, ó, ele inseriu de uma única vez, né? E do lado de cá sumiu, não foi? Então, o que a gente pode fazer? Quando acontecer isso no projeto de vocês, deixa eu fechar essa parte toda para que vocês vejam aqui, ó, tá? Vai ser muito comum de acontecer você falar assim, puxa vida, eu apliquei ali a viga baldrame, mas ela tá desaparecendo. Ó, tem uns cotoquinhos aqui, ó, vamos aplicar, que fica mais fácil, tá? Eu já mostro para vocês, então, como fazer esse ajuste. Tem um pedacinho de parede aqui. Deixa eu ver. Não, não tem. Então, a gente faz depois, tá? E eu acho que é só, né? A parte de baixo do projeto, o terra é só isso, tá? Então, olha só, aqui desapareceu, não foi? Então, o que você faz? Você vai lá na vista... Aqui, ó, do térreo, você vai ver que ela desapareceu, olha lá. Pessoal, é muito simples, você vai selecionar esta, ó, viga em específico, e aí ela tem um grip, ó, tá vendo que o grip dela tá aqui? O que você faz? Você ajusta o grip até o final, ó. Aí você vai ver que o Revit emenda, tá? Possivelmente é um bug, ou alguma coisa nesse sentido, mas aí você precisa realmente fazendo os ajustes finos. Esse pedacinho aqui não tem, ó, embaixo da porta, você vem, traz até no outro, ele faz lá a viga bonitinho embaixo das portas, tá? Então, quando você tiver portas ou elas não se emendaram, vem manualmente e vai fazendo os ajustes. Olha aí, tá? Ó, aqui um pedacinho que eu mostrei para vocês que tá dando problema, pega o grip, ajusta, o Revit vai fazendo o arremate, tá? Voltando no 3D, ó, você vê que fica lá, ó, bonitinho todo o nosso projeto, tá? Agora, pessoal, é o seguinte, até para nossa aula não ficar extensa, muito grande, né? Acho que já está chegando em mais de 50 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou excluir essa vista, tá? E vou pegar a vista do pavimento térreo aqui, ó. Essa vista, eu vou aplicar esta viga baldrame do jeito que está aqui, juntamente com as sapatas isoladas, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui a viga baldrame com 30 de altura e a sapata também com 30 de altura, tá? Então, nosso projeto vai ser um projeto com sapatas isoladas ali engastadas, né, ou junto com viga baldrame, tá? Você pode colocar o bloco de coroamento abaixo da viga baldrame ou, em alguns casos, já, né, preferencialmente, já embutido junto com aí a viga baldrame, tá? Então eu vou fazer esse processo, vou salvar o arquivo e no comecinho da próxima aula eu mostro para vocês como é que ficou, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho.
Aguardo vocês então aí, firmes e fortes na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!